Hello, titia chegou, minha gente. Essa semana eu ainda não fiz o Vital Responde, eu vou fazer agora neste momento. Neimier e Carmen, um beijo para vocês. Muito obrigada por toda a ajuda que vocês sempre me dão. Deus abençoe vocês, crianças. Vamos lá. Caríssimo, poderia me esclarecer se diante desta última encarnação em 3D é lícito concluir que os nascimentos que estão acontecendo são de seres já inseridos na quinta dimensão e os infelizmente abortados? Gratidão. Aí o Vital responde o seguinte: todas as almas que estão encarnando agora já estão prontas para a nova Terra. Mesmo que algumas ainda possam desperdiçar a oportunidade, uma vez que o mundo oferece muitas opções para que elas se desvirtuem. Quanto aos abortos, não é empecilho para a alma, pois não é o corpo que faz a ascensão, mas a própria alma. O aborto, quando provocado, é uma prova da mãe e do pai, nunca da alma que está encarnando. Abraços de luz. Achei excelente essa pergunta, principalmente na questão dos abortados, porque existem muitas dúvidas acerca deste assunto, mas há de se convir que lógico, um aborto espontâneo é outra história, aí existe toda uma questão da própria alma, muitas vezes. Eu acho que eu cheguei a comentar com vocês em algum vídeo, que eu li um livro uma vez, de espíritos que tinham sido abortados, né? Se eu não me engano, eu não lembro se todos os casos eram espontâneos, não me lembro. Mas eu me lembro que ficou o registro de alguns casos em que a alma decidiu não reencarnar. No meio do caminho falou: Deus me livre para aquele lugar onde só tem gente maluca, eu vou ficar por aqui mesmo. Mas no caso de um aborto provocado, quem é que vai responder? Não seria nem justo que a alma respondesse. Ele fez o que precisava ser feito. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Mas já é falado há muito tempo, né? Que desde 2012, se não me falha a memória, apenas espíritos, né, que já têm condições de lidar na quinta dimensão, as crianças cristais estão encarnando. O problema que eu vejo é aquele que eu costumo comentar com vocês. Quando essas crianças vêm para um núcleo familiar, onde existe amor, eu não digo necessariamente onde existe o conhecimento de que elas são cristais, né? O que é o cristal, né, gente? Uma criança, o nome diz crística, é o amor. Eu ando muito desconfiada e muito assim, pezinho atrás com certos rótulos. Quando você começa a esmiuçar a tal da Matrix e percebe que tudo é engenharia social, você começa a questionar até esses rótulos bonitos, né, que foram trazidos aí, porque infelizmente às vezes a gente se pega num rótulo e veste aquilo como se a gente tivesse que ser aquilo permanentemente. E não existe permanentemente, existe impermanência. A gente jamais vai estar permanentemente no estado. Evolução é a palavra, em todos os níveis, tempos e dimensões. Mas vamos lá, o que é o cristal? É crístico, é uma criança amorosa, uma criança que vem. Você percebe quantos vídeos vocês já receberam, ou mesmo no dia a dia de vocês, o convívio com crianças, que você fala assim: minha Nossa Senhora, como é que pode uma criança com tamanha esperteza, sensibilidade, expressão amorosa, inteligência? Essas crianças, elas são completamente diferentes do que nós fomos, não é? Elas não são melhores, tá, gente? Vamos começar a entender que quando se fala diferente, ninguém tá falando de melhor, não tem melhor ou pior. Elas têm elas já têm uma configuração, elas têm uma configuração diferente da nossa. Quando eu falo do núcleo familiar, é que infelizmente existem famílias altamente desestabilizadas, núcleos desequilibrados. E quando essas crianças vêm, elas sofrem horrores, porque aquilo é uma coisa que não condiz com a natureza delas. Mas já estão chegando aí, né? O que estão chegando, quem está reencarnando já vem com uma configuração diferenciada. Pode se perder no meio do caminho? Pode. Claro que pode. Todas elas vêm com um véu. Apesar de todas essas
nuances, né? Todas essas características, todas essas habilidades que elas têm. O mundo 3D não é brinquedo, não. Eu costumo dizer, isso aqui não é para os fracos, de fato. E não é mesmo. Vamos ver aqui, crianças. Prezado Vital, o Senhor diz que cada alma segue no além-túmulo de acordo com a frequência na hora do desencarne. Uma dúvida. Uma pessoa do bem, vivendo no bem, pode ter, em um momento, um descontrole, um acesso de raiva e justo nesse momento desencarnar. O que acontecerá no além-túmulo? A vida que levou ou o descontrole no desencarne? Me esclareça, por favor. Vital responde. Um aluno, para passar de grau numa escola, não precisa ter todas as notas máximas. Há uma média mínima exigida. Assim é a frequência na hora do desencarne. Se teve uma vida voltada ao bem e às boas ações, não será um momento de raiva ou descontrole emocional que vai impedir que seja mantida a média vibratória daquela alma. Abraços de luz. Excelente pergunta. É outra dúvida. Quer dizer que tu passa a vida toda trilhando um caminho do bem, aí chega na hora da morte, dá um piti, e aí tu vai pro umbral, só porque no momento da morte tu teve um piti. Tem gente que acredita nisso. Gente, vou deixar aqui uma expressão para vocês. Conjunto da obra. Tudo é conjunto da obra. Não faria o menor sentido eu ser direcionada para uma esfera, né? Uma dimensão, ou ser direcionada para uma frequência, porque num momento específico, né? Eu, digamos assim, me descontrolei. Não é assim. Por isso que eu falo que a gente não sabe de nada, que a gente tem uma visão altamente limitada. Quem tem a visão do todo é Deus. É a espiritualidade. O que começa na vida continua na morte. Quando virar aí a chavinha, né? Que eu digo, quando a pessoa desencarna, ela continua lá o que ela é aqui, o que ela foi aqui. É simples assim. É aquilo que eu falei, né? Quando a pessoa morre, aquelas pragas que infernizaram a vida dos... Ai, meu Deus, era uma boa pessoa, Deus o tenha. Como se a pessoa virasse um santo. Santo do paoco, só se for. Mas vamos que vamos. Amado Vital Froze, você sabe o que se passa comigo. Tenho sonhado demais com mudanças e todas elas, alguns familiares estão juntos, a mãe está sempre junto. E cada sonho é cada diferente. Essa semana sonhei que mudamos, todos os irmãos, sobrinhos, cunhados, netos e eu e minha mãe. Minha mãe está com Alzheimer. E só eu trabalhava nas arrumações e era mandada por todos. Éramos umas 18, 20 pessoas na casa e eu tinha que fazer tudo. Acordei exausta e ontem aí passei o dia inteiro cansada. Como se tivesse mesmo lidado com tudo e todos. Será, Vital, que tem a ver com algo que na realidade eu estou passando? O que você sabe que é? Confio, Vital, confio, mas ando exausta. Mas não vou desistir. Como você me disse, faça a sua parte. O Vital responde. Você está sendo sobrecarregada ao extremo da vida real. Então, esse cenário reflete inclusive os momentos de descanso que quando está dormindo, mas você está cumprindo bem tua missão nesta atual encarnação, confia. Você vê, né, o que é, os simbolismos, né, de um sonho. Eu vou aproveitar essa resposta do Vital. Ontem, a Sandra Cri, essa beleza de pessoa, linda, amada do meu coração, um beijo enorme para você. Ela tinha mandado umas mensagens e entre elas tinha uma que eu achei aqui fantástica. Eu vou aproveitar o ensejo e ler esta. Na verdade, é um texto de Vanderlei Oliveira, não é um texto, é uma questão. Pergunta, a pessoa fez a seguinte pergunta. Tenho uma mágoa e queria saber como resolver. Não é pro Vital essa pergunta, tá, gente? É o texto que a Sandra Cri me mandou, mas eu acho que tenho certeza que faz total relação aqui. Tenho uma mágoa e queria saber como resolver.
As pessoas me acham onipotente, como se eu fosse a missionária para solucionar tudo. Mas ninguém percebe que eu preciso também de ajuda. Sinto-me muito magoada com isso. E a resposta, aí eu chamo a atenção de vocês para a resposta. Ninguém ou quase ninguém tem esse tipo de olhar colaborativo e amoroso para conosco se não aprendemos a manifestar nossos limites e interesses em nossas relações. Se você viciou as pessoas a precisarem de você, se os acostumou a contar com você incondicionalmente, é muito provável que será magoada, explorada e até abusada. O nome deste comportamento é disponibilidade tóxica, muito confundido com amor, doação e bondade. Existem vários motivos para agir assim. Um deles é a culpa em dizer não, principalmente para as pessoas que amamos. O outro, muito frequente, é acreditar que a vida dos outros é amor. Não é. Não. É acreditar que facilitar a vida dos outros é amor. Não é. Nós é que temos que dar o limite e ensinar até onde as pessoas podem contar conosco. Podemos até ter um lema altruísta que podem contar sempre comigo, mas acrescentar dentro dos meus limites. Isso, apesar de não parecer, é altruísta e maduro emocionalmente. O que não cura e não educa é fazer sacrifícios. Isso cansa e entristece qualquer pessoa. Quem deseja equilibrar seus relacionamentos terá que rever essa postura servil que sobrecarrega e oprime. O amor verdadeiro é algo mais saudável e não combina com onipotência. Eu achei isso aqui tão certeiro, porque existem situações onde a gente quer tanto ajudar, é o que eu tenho falado aí corriqueiramente, e a gente se esquece da gente. Eu tenho meus limites, eu não vou ultrapassá-los ou desrespeitá-los para ser a Santa Márcia. Eu não sou santa, nem quero ser, não estou aqui para isso. Existe uma confusão danada com relação a sentimentos e posturas, como se tudo fosse amor. Que diabo de amor é esse onde você se esfola para ajudar alguém? Isso não é amor, porque o primeiro amor é o próprio. O primeiro amor é o próprio. Se eu não me amo, não tenho amor por ninguém. Eu posso ter qualquer outro sentimento, mas não é amor. Se você viciou as pessoas a precisarem de você, para que isso? Qual o objetivo disso? Essa coisa de se sentir necessário. Não quero ser necessário na vida de ninguém, não, gente. A gente soma na vida das pessoas. Mas necessário já é uma coisa que começa a descambar para um lado muito perigoso. Você começa a se cobrar excessivamente algo que você não tem condições de dar. E aí, você faz o quê? Se arrebenta? Alguns se arrebentam. Alguns percebem a armadilha que é isso, conseguem voltar e falar, na boa, não quero mais saber disso não. Olha, eu posso te ajudar até aqui. Olha, eu tenho condições de te... de compartilhar com você as minhas experiências, quem sabe ela possa ser útil. Mas eu não não sou realmente a coisa do missionário. Existem, no meu entendimento, algumas interpretações para missionários. Mas tem gente que pega a coisa da missão como, de fato, sacrifício. E não necessariamente precisa ser. Tenham cuidado com isso, gente. Eu tô batendo muito nessa tecla porque eu sei o estrago que isso traz para a vida da pessoa. Não queira ser o herói, o salvador, o mártir, o bonito, a bonita, que sabe tudo, que ajuda todo mundo. Faz isso não. Faz isso não, que isso vai dar ruim. Vai dar ruim. Eu vi casos acontecerem diante dos meus olhos, de situações complexas,
porque eu achava que eu tinha condições de lidar com aquilo e eu paguei um preço alto, porque eu não tinha condições, mas queria bancar a bonita. Ser espiritualizado não significa que você não tenha os seus limites, os seus defeitos, as suas questões pessoais. Ser uma pessoa esclarecida não significa que você também não tenha tudo isso. Se você não fizer o trabalho de se cuidar, se você não olhar para você e disser, eu posso ir até o 2º degrau, não tente subir o 3º. Não vai dar certo. Você vai pagar um preço muitíssimo alto por isso. E depois, para consertar o estrago, negócio para dar trabalho. Não estou dizendo que não tem jeito, porque tudo na vida tem jeito. Mas eu fico perguntando até que ponto vale a pena. Certo, minha gente? Certo. Eu acabei até pulando uma coisa que eu ia falar da outra pergunta, né? Deixa eu voltar aqui um pouco. O Vital respondeu que não precisa de nota máxima. É outra questão que tem trazido muitas dúvidas às pessoas. Gente, 5ª dimensão não é perfeição. Nem 6ª, nem 7ª, nem 8ª, nem 9ª. São dimensões cada vez mais evoluídas, mas não perfeitas. Então parem de se cobrar um comportamento que vocês não têm. Parem de se comparar. Uma das armadilhas que ainda continua armada aí é a da comparação. É o que eu falei no outro vídeo. Fulano é mais espiritualizado do que eu. Na régua de quem? Na tua? Você não sabe do dia a dia da pessoa. Eu posso estar aqui vestindo um personagem. Quem convive comigo sabe se eu sou um personagem ou não. Eu não sou um personagem, mas eu quero que vocês entendam isso. Qualquer um pode vestir personagem. Qualquer um pode fingir ser o que não é, viver uma vida que não vive. Então não fica se comparando. A tua espiritualidade é tua. A tua bagagem é tua. A tua vivência é tua. Os teus sentimentos são teus. O teu nível de entendimento é teu. Ninguém tem nada a ver com isso. Trabalhe nele. Ninguém vai trabalhar nele por você e você não tem que trabalhar no de ninguém. Hoje eu dei um passo para frente. Eu vou dormir um passo à frente do que eu era ontem. É o famoso, hoje eu vivo de forma a me tornar alguém melhor do que ontem. É só isso. Quem te cobra é a tua consciência. O problema é que a mente entra com um auto-boicote violentíssimo. Manda a mente caçar o que fazer de vez em quando, que faz bem. Vai respirar um pouco, faz uma meditação, faz uma coisa que você gosta. Use os seus talentos. Tem muita gente talentosa aí que, por conta do que ouviu do externo durante muitos anos, se fechou e é um verdadeiro diamante. Brilhe. Esse brilho é seu. Não permita que ninguém ofusque o seu brilho. Certo, minha gente? Amado Vital, eu li algo sobre a ativação da 3ª fita de DNA e os sintomas. Tenho passado muito mal física e emocionalmente, um vazio na alma que eu nunca senti tão forte, mesmo vivendo situações dificílimas durante essa atual encarnação. Você poderia me dar um conselho em relação a isso? Seria um processo de iluminação ou algo do tipo? Gratidão. Boa pergunta dela, viu? Muito boa. O Vital respondeu o seguinte. Vital responde. O corpo sente alguns sintomas relativos à atualização do seu DNA, mas não são graves e nem duram tanto tempo. Me parece que já estamos na 4ª ou 5ª fita. Vamos chegar nas 12 mais adiante. Porém, muitos sintomas são ajustes energéticos e de mudanças na consciência. Tais ajustes são necessários e a resistência em mudar é a causa da maioria de tais sintomas. Abraços de luz. Diz que já tem um percentual da população que já ativou a 3ª fita, né? Gente,
entender, né, que estamos num processo de transição e que isso impacta física, mental, emocional, energética, espiritualmente, é importante, porque senão você acha que tá ficando da pá virada, tá pirando na batatinha, tá maluco no pedaço, totalmente louco. Isso quando você não começa a achar que você vai morrer. Não, não vai. Realmente são sintomas. E aquilo, é sempre importante, né, uma observação. É necessário, você tá com algum sintoma físico, procure investigar se não é de fato alguma questão física. Porque tem gente que leva tudo pro lado energético, espiritual. Nem sempre é assim, existem fatores físicos. Então é necessário que se descarte isso para que você tenha, inclusive, certeza de que se trata de algo energético. Esses sintomas, né, dessas atualizações, eles não costumam ser permanentes. Embora eu conheço pessoas aí que sofrem de, especialmente o tal zumbidinho no ouvido há muitos anos. Mas hoje existem aí alguns, né, a gente percebe nos relatos das pessoas alguns sintomas que vêm, dali a pouco, do jeito que vem, vai. É um ajuste, né? É uma calibração que o corpo acaba realizando aí por conta das questões energéticas. A Schumann tá mais louca do que... Minha Nossa Senhora da Ressonância Schumann. O que tá acontecendo? 24, despenca para 6, sobe para 19, cai para 2, dali a pouco 7 de novo, sobe. Isso tudo impacta na gente. O núcleo da Terra parou. Eu queria saber como é que o pessoal chega nessas conclusões. Eu tô mais desconfiada do que mineiro, ultimamente. Mas vamos lá, o núcleo da Terra parou. Ontem a Josimere Resnauer liberou um vídeo bem legal falando do que isso significa do ponto de vista espiritual, que é um grande reset. E a gente sabe, né, que a Terra gira no sentido anti-horário, né? Esses coisinhos aí que dominavam o mundo fizeram isso. Quando eu vi essa informação de que o núcleo da Terra parou, foi a primeira coisa que eu pensei. Eu falei, opa, vai voltar a girar no sentido horário. Enfim, olha, são tantas as questões. Maria, deixa eu passar para outra, porque senão eu vou ficar ruminando aqui até... Mas esses sintomas é importante que vocês se informem. Tem 2 conteúdos aqui no canal, os 51 sintomas do despertar espiritual, 1 e 2. Eu tive que fazer 2 vídeos que falam desses sintomas. Todo tipo de sintoma que você possa imaginar. Afe Maria, é para deixar o peão doido mesmo. E saber disso te dá justamente esse suporte. Puxa vida, né? Realmente eu não estou ficando louco, porque a sensação realmente é essa. Nossa, gente, eu acho que caiu um alfinete aí, vocês me desculpem. Misericórdia, Santo Cristo dos Milagres. Gratidão pelas mensagens, Vital Fruz. Deus te abençoe grandemente. Faço orações todas as noites e recomendo meu corpo físico e meu espírito aos meus mentores, para que energias negativas e espíritos sem luz sejam mantidos afastados de meu corpo físico e meu lar, e para que eu, espírito, seja encaminhada a locais de energia elevada e luz, onde possa trabalhar, estudar e evoluir. Você recomenda alguma meditação para que seja feita antes de dormir e elevar as frequências para que eu esteja protegida do mal? Gratidão. Gente, pessoalzinho aqui que deixou pergunta aqui nesses textos do Vital. Perguntinha batutinha demais, viu? Resposta, Vital responde. Mais do que orações, são as ações durante o dia que nos aproxima e nos afasta dos seres da não-luz. Vibre no bem e na luz e estarás amparada durante a noite. Lembre-se que temos a companhia daqueles que nos afinamos pela mesma frequência. Abraços de luz. A vida é simples, né, gente? Eita, como tudo é muito simples e como a gente tem o dom de complicar. Mais do que uma oração, uma vibração para elevar-se, para conectar-se, que é mega importante, são as ações. Não adianta nada você
antes de dormir, fazer 5 horas de orações, se no dia inteiro você passou infernizando a vida dos outros, desejando mal às pessoas, fazendo da vida delas um verdadeiro inferno. Não adianta. Ações falam mais do que palavras. Ações realmente, as nossas atitudes é que validam aquilo que nós somos. Pensar, você pensa qualquer coisa, falar até papagaio fala, agora agir e a intenção da tua ação é que vai determinar a tua vida, na verdade, né? Eita, Laia, vamos lá. Uma cartomante me disse que tenho que pagar pelos erros dos meus antepassados e por isso estou passando por todas essas provações. Pergunta, isso realmente existe? Além de ter que pagar pelos meus erros passados, eu tenho que pagar pelos erros dos meus antepassados também? Como me libertar disso? Olha que pergunta, gente. Fantástica. Resposta, aliás, Vital responde. Ninguém paga pelos erros dos outros, mas precisamos entender que a alma encarnada que é você hoje pode ter sido um antepassado também, pois temos centenas de encarnações. Neste caso, sim, você é responsável pelo que você mesma fez naquela ocasião, mas somente se é a mesma alma. Abraços de luz. Que espetáculo de pergunta e de resposta. Primeiro eu já vou naquela palavrinha, cartomante. Por isso que muita gente não confia, muita gente tripudia, muita gente desconfia do trabalho de pessoas que realizam esse trabalho, ou do trabalho de pessoas que realizam, né? Do trabalho de pessoas que atuam nessa área. Quem atua com leitura de oráculos, seja o baralho cigano, seja o tarô, o que for, aliás, existem leituras de baralho, de tarô e de baralho, fantásticas. Existe um pessoal que faz trabalho aqui no YouTube. Poxa vida, que trabalho profundo esse pessoal realiza. Então, assim, infelizmente, é o que eu falo, charlatão existe em qualquer lugar, inclusive dentro de igreja, dentro de templo, dentro, né, de umbanda, de casa espírita, de tudo. Tem religião no meio, pode ter certeza que tem charlatão, como tem charlatão fora de religião. Porque isso é do caráter da pessoa. Agora, esse papo de que você tem que pagar pelos, né? É aquela coisa que tá na Bíblia, né? Que Deus se vinga no filho do pecador. Olha que presepada do tamanho do planeta Terra. Uf, Maria, mas vamos lá. Eu gosto desse tipo de assunto aqui. Gente, vamos lá. Você, é óbvio que já foi um antepassado seu. Eu tenho certeza absoluta, absolutamente, absolutamente, absolutamente. Eu não sou de confirmar nada 100%, mas eu botaria minha mão no fogo por isso. Eu já fui um antepassado meu. É óbvio. Então, eu andei fazendo algumas coisinhas, né? Andei desequilibrando alguma coisa, agora a titia tá aqui pra reequilibrar. Bora reequilibrar. Agora, não dá também para negar que a gente carrega, até na nossa memória, né? No DNA, na memória do nosso DNA, os nossos ancestrais. E existem questões ancestrais que impactam sim nas nossas vidas. Ho'oponopono. Não sabe o que fazer? Ho'oponopono. Para você. Para você. Você não precisa saber o que é. Mas faz para você. Né? Aproveitando isso aqui, esse assunto, nós temos disponível na plataforma justamente uma roda de cura, né? De Ho'oponopono, um trabalho que nós realizamos, né, com conexões de cura, justamente para lidar com as fases da vida. Começa onde? Ixi, Maria, nos ancestrais. Como é esse trabalho? É disponibilizado, obviamente, né, uma explicação. Esse trabalho está todo disponível na plataforma, em vídeo e áudio, a explicação das fases. Cada fase é composta por uma meditação, uma afirmação e a roda do Ho'oponopono com a repetição, né? As 108 repetições das frases direcionadas para cada fase. Que começa com ancestrais e pais. Na sequência vem concepção e gestação, nascimento, infância, adolescência e vida adulta.
Nós fizemos um trabalho que fecha os 6 ciclos, né? As 6 fases da vida, justamente para que seja realizado um trabalho de cura desde lá atrás, onde a gente nem imagina, harmonizando, obviamente, tudo que você vai trabalhando lá atrás, você harmoniza aqui, mas a gente fecha na vida atual. Eu vou deixar o link aqui na descrição, é só clicar no link, gente, já é direcionado direto para a página do Conexões de Cura com o Ho'oponopono. Quem fez conosco na época, que foi um trabalho, né, ao vivo, está fazendo agora, já recebi alguns feedbacks muito profundos de pessoas que estão sentindo assim intensamente a técnica realmente funcionar. É aquilo, Ho'oponopono sempre traz a impressão de que piorou, mas não é que piorou. Ele realmente está trazendo, né, à superfície aqueles sentimentos que precisam ser liberados. Continue, persista. Vocês que fazem Ho'oponopono, que estão começando a fazer Ho'oponopono agora, independente de ser esse trabalho nosso ou não desista. Aquele momento de desafio inicial, ele é altamente necessário. É o que eu falo do tapete. A hora que levanta o tapete, aquela sujeirada, aquela porcariada que precisa ser limpa. É isso. Limpou, continua fazendo, aquilo vai se harmonizar. Cada fase dessa do nosso trabalho é indicado que seja realizado por no mínimo 21 dias. É um tempo mínimo, né, para que essas programações, para que as crenças, para que toda a nossa programação mental possa ser trabalhada. Então fica essa dica. Agora, sem sombra de dúvidas, a gente não paga pelos erros dos outros. Gente, sai dessa, pelo amor de Deus. Eu não posso arcar com as consequências do que o outro fez. Isso não é justo. Isso é o tipo de condenação mesmo, né? Muito alimentada por muitas religiões. Eu não vou pagar pelos meus erros. Eu vou arcar com as consequências do que eu fiz errado. Eu desequilibrei? Vou equilibrar. Querendo ou não, eu vou equilibrar. A vida vai me trazer situações para eu reequilibrar aquilo. Não reequilibrei, vai vir outra. Não reequilibrei, vai vir outra. Enquanto a lição não é apreendida, ela vai sempre estar no nosso caminho. Então, assim, esqueçam esse negócio de que a gente paga pelo... Ninguém vai pagar pelas escolhas dos outros, a não ser que você permita. Aí já é uma outra história. E vamos que vamos nos Iriguidum de novo. Peraí, tá, gente? Um momentinho, por gentileza, mais comentários. Esse texto aqui do Vital gerou, assim, umas perguntas muito interessantes. É muito bacana ver isso. Deixa eu dar uma pausa aqui, gente. Tem uma perguntinha aqui interessante. Senhor Vital, não é um assunto relacionado no momento, mas vi um vídeo. Ela citou o nome aqui de uma pessoa que vive fazendo vídeo para falar mal dos outros. Eu não vou dizer o nome aqui, tá? Mas vi um vídeo de fulano de tal falando muito mal de todos que estão fazendo esse trabalho, relacionado com o seu, especialmente o Gleidson de Paula. Você poderia me explicar? Gratidão. Resposta do Vital. Este gentleman, que é Vital Froze. O que os outros dizem, fazem, pensam ou deixam de pensar é um problema deles. Não opino, pois a minha opinião só vale para eu mesmo. A minha responsabilidade é sobre aquilo que eu faço, pois existe a lei de causa e efeito. E tudo que eu faço tem a intenção de ser útil e ajudar aquele que precisa do meu trabalho. Ninguém é obrigado a ler ou seguir aquilo que está escrito nos meus textos. Abraços de luz. Ô, Vital. Gente, eu vou falar uma coisa aqui para vocês de coração. Com o coração brando e sereno. Eu, sinceramente, não consigo entender como é que existe gente que perde tempo lendo, assistindo o trabalho de outras pessoas só para falar mal. Isso é degradante. Quanta energia desperdiçada. E quanta energia mal gerada, porque você perde teu tempo assistindo o que você não gosta e depois tu vai gerar energia negativa falando mal do trabalho do outro. É desagradável, mas acontece. Mas cada um realmente está no seu caminho, né?
Por isso que eu falo essa frase aqui, né? O que eu faço tem a intenção de ser útil e ajudar aquele que precisa. A nossa vida, ela só precisa se resumir a isso. Eu cuido de mim, eu faço a minha parte e o meu trabalho, as minhas ações, os meus pensamentos são direcionados com a melhor das intenções para que seja útil. Eu acho que não precisa mais nada. Eu acho tão desnecessário gente que fica falando do outro, porque o outro disse isso, o outro disse aquilo. Cada um diz o que quer, como diz minha mãe, falar até papagaio fala, e ela tá certa. Tá louco. Vital Frusse. Li um texto que dizia, após o planeta Terra passar para a quinta dimensão, e as pessoas que estarão na mesma vibração, que objetos que são feitos de matéria que não existe na natureza serão extintos, e veio a dúvida. Assim sendo, não teremos nessa nova Terra parte dos utensílios que julgamos necessários e que nos ajudam muito, ou voltaríamos no tempo de nossos avós? Apesar de minha avó sempre dizer que o único peso extra sobre a Terra são os humanos. Vital. Resposta. Vital responde. Essa é uma preocupação desnecessária. Tudo aquilo que se tornar obsoleto será desmaterializado. As frequências serão totalmente diferentes. Haverá aquilo que servirá aos novos tempos. Abraços de luz. Gente, é tudo muito perfeito, né? Nos planos divinos. O que tiver que ser extinto, será. O que tiver que vir, virá. Agora, tem uma frase aqui, na pergunta dela, né? Minha avó sempre me dizia que o único peso extra sobre a Terra são os humanos. Veja a porcaria que fizeram com a gente. Quer dizer que tudo no mundo presta, menos o ser humano. Meu, isso me irrita. Tem alguma coisinha pra trabalhar aí, viu, bonitinha? Bonitinha não, que bonitinha é um feinho bem arrumadinho. Eu sou lenda. Gente, que porcaria fizeram conosco. Quer dizer que tudo é maravilhoso. O ser humano é que é o lixo, a escória. Isso realmente me incomoda. Porque enquanto o ser humano pensar desse jeito, é isso que ele vai ser. O ser humano não é peso extra na Terra. O ser humano ajudou isso aqui a evoluir. Sementes estelares, não importa, estão aqui como humanos, na condição humana, porque essa é a condição para se encarnar na Terra. Passou da hora da gente começar a rever este conceito de que nós somos um nada. Nós somos muito, tenho certeza disso. Quem mais? Quantos minutos tem aí? Ainda tem um tempinho. Só um segundo, gente. Gratidão. O que está me incomodando no momento é um turbilhão de pessoas. Dizemos que fomos culpados por tomar as ditas picadas, como se estivéssemos condenados. Na realidade, não sabíamos do grande mal. Eu tomei pelo trabalho e já me sinto muito mal. Me condenei por isso mesmo. Obrigada por tudo, amigo. E aí ele responde, né? Vital responde. Não se preocupe. Ninguém vai passar pelo que não precisa passar. Abraços de luz. Esse assunto, gente, é um assunto mega polêmico. E assim, eu tinha uma ideia, eu fui revendo muitas coisas. A gente sabe a intenção disso, sim. Mas acima do plano das trevas está o plano da luz. E ele é soberaníssimo. Absolutamente soberano. Não há absolutamente nada capaz de reverter, de deter, de interferir neste plano. Veja bem. Ela falou uma frase aqui muito importante. Eu tomei pelo trabalho. A gente sabe da quantidade de pessoas que foi obrigada. Ou para não ficar desempregado, aquele caso, né, de pessoas que obrigaram pais e avós porque não iriam ver filhos e netos, que essa para mim, perdão da palavra, aí eu vou entrar na condenação mesmo, pior tipo que existe, porque eu nunca vi uma insanidade dessas. Se você tá lá com as tuas 500 doses, qual é o risco que você corre? Nenhum. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão, mas vamos lá. Eu tomei pelo trabalho e me sinto muito mal. Me condenei por isso. Presta atenção aí, mais uma armadilha.
pessoa começa a se sentir culpada. Já não bastasse a palhaçada toda, ela ainda se sente culpada. A gente precisa rever isso. Eu sei que tem gente que anda falando que quem tomou, não sei o que, não vai para a quinta dimensão. O que é que vai levar mesmo para a quinta dimensão? Vibração, minha gente. Não é o que você faz. É lógico que você cuida do teu corpo, mas não é isso. É a vibração. Quantas pessoas, quantas e quantas perguntas o Vital respondeu em 2020 e 2021, de pessoas que falavam assim, quem desencarnou pelo coronga não vai, já está sendo exilado. Gente, não tem nada a ver. Não é o tipo de morte, é o tipo de vida que nos conecta à quinta ou à terceira dimensão. Então, assim, eu acredito numa força maior. E eu acredito sim numa interferência. Eu não posso dizer aqui que houve uma intervenção em todos. Quem tem que passar por lições, vai passar por lições. Agora, ninguém vai passar pelo que não tem que passar. Vocês que tomaram, vocês que foram obrigados, vocês que tomaram achando que estavam fazendo um bem para si mesmo, porque isso aqui é quando eu falo isso aqui, eu tô falando da televisão. Isso aqui é um inferno na vida das pessoas. É um arsenal de mentiras. Não dá tempo de pensar. Hoje eu vejo isso. E a gente sabe que, né, você começa a estudar e acompanhar alguns conteúdos, você percebe que existe algo muito maior que realmente não permite que as pessoas pensem além disso aqui. Tenham fé e procurem manter uma postura positiva. Não se culpe por isso. Não se condene por isso. E decrete ao seu corpo. Existem protocolos, né, que ajudam a limpar, inclusive. Mas, acima de tudo, mantenham uma postura positiva e decretem saúde permanentemente para vocês. Decretem que o corpo de vocês é um templo sagrado, onde flui apenas saúde, luz, equilíbrio, restauração completa das suas células. As nossas células se restauram, né, se renovam a cada 4 meses. Olha que bênção! O corpo humano é uma máquina absolutamente perfeita. Deus é perfeito, a natureza de Deus é perfeita. E nós somos essa natureza. Então não tenham medo, né? Não importa quais foram as intenções das trevas, importa a intenção no bem. Seja o bem, viva o bem, pense bem, faça o bem e o bem vem. Eu tenho certeza absoluta disso. Aí eu vou ler essa pergunta aqui desse rapaz. Amado Vital Froso, eu posso postar suas canalizações no meu canal no YouTube? A resposta do Vital: pode, sempre no seu formato, sem alterações, claro. Abraços de luz. Fica aqui uma resposta, então. Esses dias, não sei se foi o Nathan que me perguntou, é isso, você pode compartilhar o conteúdo do Vital, mas sem alterações, na íntegra, respeitando o trabalho dele. Porque vocês sabem o que é você pegar uma frase solta e jogar fora de contexto, né? A gente viu aí 4 anos o que é essa palhaçada. Mesmo porque não dá para compartilhar o conteúdo do Vital pela metade, né, gente? Sinceramente, cá entre nós. Vamos lá, essa aqui é a última. Amigo Vital Froze, às vezes me vejo como numa montanha russa. Tenho tido sentimentos de isolamento, não querendo ficar entre pessoas, preferindo me manter mais isolado, cada vez mais amando estar na minha casa, no aconchego do meu lar. Não sei se isso é bom ou não. Tiveram pessoas que me eram caras e de maneira abrupta se afastaram e se mostraram com um comportamento até então nunca visto. Porém, também comecei a não me preocupar com isso, uma vez que cada um sabe de suas atitudes. Confio que exista um propósito para tudo isso e a partir disso perdi a vontade de querer me informar sobre o que está acontecendo atualmente em nosso país, tentando ter outros tipos de pensamento. Ouvi um áudio de uma pessoa que se comunicou diretamente com você, onde ela resumiu toda a conversa que tiveram e no final ela se dizia em paz com ela mesma. Às vezes sinto algo estranho dentro de mim, algo que não sei explicar, como se tivesse um aperto no peito. Não é dor, mas um sentimento estranho, talvez apreensão. Em que você poderia me aconselhar? Se puder, é claro. Grande abraço de luz a você.
Resposta do Vital. Cada um sente aquilo que vibra dentro de si. São os tempos de revelações, mas também de cura. Sinta, entenda e libere as emoções a fim de se curar. Abraços de luz. Sentir, deixar ir. Você não tem que negar o que você sente, mas não alimente vibrações baixas. Sinta, deixe ir. Esse áudio aqui foi a Sandra Cri que compartilhou, né? Compartilhou comigo e compartilhou com alguns amigos dela. E isso, olha, repercutiu de uma forma, o que eu vi em grupo, falei, eita Sandrinha, teu áudio tá rolando em tudo que é grupo. Mas foi importante, porque ali constam informações importantíssimas para que a gente possa trabalhar o nosso equilíbrio mais uma vez. Afinal de contas, nada pode parar um plano que é divino e é perfeito. Tá bom, meus amores, titia, para por aqui, chega, né? Senão eu estouro aqui o tempo. Sandra, um beijo para você, meu amor, um grande beijo para todos vocês. Amanhã tem áudio do Vital com as bênçãos de Deus. Eu trago amanhã mesmo, tá bom? Beijo grande, gente. Fiquem com Deus e uma ótima sexta-feira para todos. Até mais.